do primeiro semestre. Mas nesse mês de junho, muita coisa acontece. O que normalmente se associa a mês de junho? Frio? Oh, não, podia ser ótimo, mas adorei a sua resposta. O que normalmente... Festas juninas, olha que coisa linda, bacana, né? Festas juninas. E só que, não sei porquê, muitos não entendem esse tipo de coisa, que nós não participamos disso. Eu fiz questão de trazer todo o calendário eclesiástico, vamos dizer assim, da Igreja Apostólica Romana. Não vou criticá-los pelas suas práticas e suas atitudes. Isso é com eles lá. A gente tem que cuidar do nosso lado, né? E, se você quiser, está aqui na minha mão. Pode observar. E dentro dessas práticas, nós temos pelo menos 3 festas este mês. Quem sabe? São João, São Pedro, Santo Antônio. Olha que eu vou... Essa é pergunta perigosa. Qual o dia? O pessoal sabe. 13, 23 e 29. Isso mesmo, né? Eu vou parar para aqui para não ter mais decepção. Eu vou perguntar aqui que é dia 13 e alguém vai responder aí, né? Deixa quieto. Mas o que eu estou fazendo isso para os irmãos? Né? Porque a gente precisa, inclusive a IBD, algumas classes estudaram isso hoje, na lição de número 15, se não me falha a memória. Né? 1 Coríntios capítulo 10. Acho que é 15 ou 16. Agora não me lembro a lição. E interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, eu não tinha atentado para a lição da IBD, porque a IBD dos jovens está uma lição atrás de algumas classes. Então, eu não estava preocupado com essa lição, eu estava preocupado com a nossa que ia ser dada hoje. Pois bem, e eu estava estudando esse texto justamente pensando neste mês, esse mês que se inicia, essas festas, em que, muito provavelmente, alguns, por talvez ignorância, participem dessas festas. Alguns talvez gostem de estar assistindo essas festas. Talvez por ignorância estão ali, né? Só que a gente precisa entender o seguinte: Paulo diz que todas as coisas me são, mas nem todas não me convêm, não é bom, não edifica. E nós precisamos ter a consciência de que eu até posso participar e fazer, mas eu não devo, né? Evitar problemas. Não por você, mas pelos outros. Paulo trabalha isso nestas lições que nós, inclusive, estamos estudando. E eu vou ler com os irmãos 1 Coríntios 10. E vamos ver aqui que Paulo está falando exatamente sobre algumas coisas a esse respeito. 1 Coríntios 10. Esse estudo de hoje está dividido em 2 partes. Agora de manhã, a primeira parte, e à noite, a segunda parte. Né? Porque é realmente extenso o assunto. 1 Coríntios 10, 14 a 33. Olha o que Paulo disse. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, ou pessoas inteligentes, ou pessoas que pensam. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem do sacrifício não estão em comunhão com o altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou
o ídolo é alguma coisa? Não. Quer dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim a dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Se algum descrente o convidar para a refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser isso foi oferecido em sacrifício ao ídolo, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência. Refiro-me à consciência do outro, não propriamente a sua. Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou caluniado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Isso aí. Bom, Paulo, ele começa essa sequência de versículos que nós lemos, e não sei se você prestou bastante atenção lá no versículo de número 14. Ele lá no início do versículo de número 14, ele começa usando uma expressão, por isso. Em algumas versões dos irmãos, provavelmente alguém tem essa versão, está portanto. Essa conjunção, né, essa pequena palavrinha, essa conjunção coordenada aí, ela indica uma consequência ou uma conclusão de uma ação que ele havia apresentado anteriormente. Você está me entendendo? É uma conclusão. Portanto, por isso, aí ele vai descrever aí tudo o que nós acabamos de ler. Mas para que você entenda tudo isso que acabamos de ler, eu preciso voltar aos versículos anteriores para saber do que ele está falando, para concluir dessa forma como ele conclui. E num pequeno resumo, o versículo 7 dá para a gente o que ele está discutindo, ensinando nos versículos anteriores. Veja o que ele diz: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Paulo, ele está dizendo o seguinte: não sejam o quê? Idólatras. Para você, o que é idolatria? Para você, o que é idolatria? Eu tenho certeza que você vai responder certo, né? O que é idolatria? Isso, idolatria é uma adoração, é um se curvar a deuses estranhos. Mas tem mais. Não é somente isso. Idolatria, vou pedir que fechem a porta aqui, por favor. Obrigado. Senão o barulho é grande e a gente se dispersa. Quando eu falo em idolatria, quando eu penso em idolatria, assim como a maioria das pessoas, pensamos logo em ídolos, deuses estranhos. Tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Não está errado isso. Mas Paulo, nesses versículos, ele vai colocar de forma bem mais detalhada o que significa essa expressão idolatria.
Não é só isso, tem mais. E você vai ver primeiro, por exemplo, aí nesse versículo 7, que ele diz uma coisa: não sejam idólatras. E ele começa dando um primeiro exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu nesse versículo 7? Viu? Veja lá. O povo... Aonde está a idolatria aí? Nessa frase. Veja que ele está dizendo, não seja idólatra, como alguns deles foram, conforme está escrito. O que está escrito? O povo se sentou para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Ontem nós tivemos aqui um bom momento de diversão, comida, bebida, né? Onde está a idolatria nisso? É proibido fazer isso? Para você entender o que está escrito, você precisa ver aonde está escrito. E onde está escrito? Números capítulo 11, versículo 18 a 23. Esta é a referência para este versículo. Números 11, 18 a 23. E veja o que está escrito aqui, registrado por Moisés. Diz assim... Cadê? Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O povo tinha reclamado que não tinha carne para comer, né? Foram lá reclamar com Moisés e não tinha carne para comer. Só tinha aquele maná, né? Muito mal às vezes, como eles colocaram. E aí, então, Deus chega para Moisés e fala assim, diga ao povo, amanhã o povo vai comer carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Essa expressão é importante. Estávamos melhor lá no Egito, aonde tinha carne para comer. Agora o Senhor lhe dará carne e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela. Agora preste atenção nessa frase. Porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes, darei a eles carne para comer durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Moisés, ele peraí. Tá, o senhor vai dar carne para comer até sair pelo nariz. Aonde eu vou tirar tanta carne para esse povo? Se eu matar todos os rebanhos que temos aqui, será que vai dar? Aí ele diz, será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Aí o Senhor responde a Moisés, olha só que resposta Deus dá. Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E assim foi. Deus mandou cordonizes, eles mataram, comeram, se fartaram e morreram com carne no dente. De tanta carne que eles comeram. Aonde está a idolatria aí? A idolatria também é desprezar ou desmerecer a pessoa de Deus. Quando você se curva ou adora um outro Deus, alguma coisa do tipo, você está dizendo em outras palavras, esse Deus é melhor do que esse. Você está simplesmente desprezando, rejeitando Deus como Deus. E para piorar a situação, quando você despreza Deus e coloca este outro que não é Deus verdadeiro, a gente sabe disso, como o mais importante, você está deslocando a sua fé para esse Deus.
Então, quando o camarada ele se prostra a um outro Deus, seja ele qual for, que não seja nosso Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, ele está dizendo assim: eu confio nesse e não em Deus. A minha fé está colocada nesse e não em Deus. Você simplesmente está dizendo o que Moisés disse. Será que vai dar tanto para matar todos os peixes e tanta carne e tantos rebanhos? Será que vai dar para todo mundo comer? E aí Deus puxa a orelha de Moisés e diz o seguinte: você está duvidando da minha palavra? Você está duvidando do meu poder? Você acha que eu não vou fazer? Pare e pense se a gente também não faz as mesmas coisas de vez em quando. A gente conhece Deus, sabe do poder de Deus. Porque Paulo, quando ele começa esse capítulo 10, ele diz: vocês lembram lá do passado? Quando o povo atravessou o mar? Quando o povo beberam da água que saiu da pedra? Você não lembra do que Deus fez lá no Egito com as pragas? Paulo está dizendo para aquele pessoal e para a gente: você não lembra como Deus agiu e age em nossas vidas? E agora vocês então voltam-se para outros deuses? E esses outros deuses não tem que ser um boneco, uma estátua, uma representação física. Pode ser qualquer outra coisa. Até você mesmo pode ser o objeto a ser adorado, como se você fosse o suficiente para fazer mais do que Deus. E aí vem aquela pergunta: será que você, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, com todo o seu poder, pode acrescentar mais um pouquinho de tempo à sua vida? Quando der a hora, deu. Você não consegue mais. Você pode ter todo mundo aos seus pés, mas a hora que der a morte, que Deus te chamar, você não consegue mais um segundo a quem? Não vai. A idolatria, ela está pautada, às vezes, em muitas coisas, quando você desmerece, quando você desconsidera a pessoa de Deus na sua vida. Isso é importante. Quem nunca fez isso? Segunda coisa, está no versículo 8. Paulo coloca mais um pouquinho aí, né? Mais um exemplo. Veja aí no versículo 8. O povo, diz Paulo, saía e recolhendo o maná nas redondezas e o moía em um moinho manual e socavam em um pilão. Depois cozinhavam o maná em uma panela, com eles faziam pães. Tinham gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Não é esse texto não. Esse texto eu ainda vou ler depois. É versículo 8 de 1 Coríntios. Esse eu vou ler agora. Esse versículo também a gente vai ler, mas já que daí a gente coloca. É versículo 8 de 1 Coríntios, capítulo 10. O maná, que era o pão que Deus mandava para eles, inclusive na quarta-feira nós comentamos sobre isso, o maná era em figura a pessoa de quem? Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Mas essa figura, Jesus Cristo, que era o pão, não os estava satisfazendo os seus prazeres. E aí sim, no versículo 8, diz Paulo: não pratiquem imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23 mil. Aí alguém poderia perguntar: mas o que tem a ver isso com imoralidade sexual? O que tem a ver o maná com imoralidade sexual? O que tem a ver Jesus Cristo com a imoralidade sexual? Para você entender o texto, vamos ler Números 25, 1 a 9, que é a referência a este versículo que Paulo está falando. Diz lá o texto, Números 25, de 1 a 9. Isso.
Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher medianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra Israel, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Aí pergunto eu, onde é que está a idolatria aí? Ficou mais um pouquinho claro aí que está a adoração a Baal-Peor, né? Mas não é nem esse o ponto que se chegou à ideia. Volte um pouquinho e veja, o que aquele povo fez para chegar a esse ponto? O que aquele povo de Israel fez? Principalmente os homens. Se misturaram com as filhas de Moabe. Será que o problema era Moabe? As moabitas? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Será que o problema era as moabitas? Não. Por que eu digo isso com toda a segurança que não era? Você tem na Bíblia uma personagem que era moabita e o nome dela era Ruth. Ruth. Quem não sabe quem foi Ruth? Ruth casou com Boaz. Calma, Dailton. Ruth casou com Boaz. Boaz e Ruth foram avós de quem? Davi. E na genealogia de Jesus Cristo está registrado o nome deles. Moabe, Boaz e Ruth. Tem até um livro na Bíblia chamado Ruth, contando a história. Então o problema não eram as mulheres moabitas. O problema estava no que aqueles homens queriam. O que aqueles homens queriam? Prazeres da carne. Prazeres da carne. Quando Moisés registra lá, e Paulo também registra, não pratiquem imoralidade, no capítulo 10, versículo 8 de 1 Coríntios, ele está dizendo assim: não volte aos prazeres do mundo, da carne. Aonde está a idolatria aí? A idolatria é uma consequência, o ato de adorar Baal-Peor foi uma consequência do homem buscar o prazer, o satisfazer a sua carne. Isso é idolatria. Idolatria, ela é uma consequência, aquele de curvar, adorar outros deuses, é uma consequência quando nós, os seres humanos, buscamos o prazer da carne. E a palavra imoralidade sexual, ou simplesmente a palavra imoralidade, como Paulo registra, ele quer dizer o seguinte: prazer sexual, prazer carnal, prazer, sexo pelo sexo. Só isso. Então, não era a intenção deles casar com as. Era a intenção deles somente a satisfação da carne. Vamos trazer para os nossos dias. Lição para nossos dias. Eu sei que aqui ninguém vai fazer isso. Vai sair por aí buscando prazeres sexuais. Espero eu, né? Mas não é só o prazer sexual que é a imoralidade. Tudo que satisfaz a carne é o quê? Imoralidade. Vocês lembram das obras da carne?
Lembra delas? Se você recitar, você tem além de isso. Você tem muito mais. Né? Brigas, né? Porfias. O que mais? Quem sabe? Heresias. Viu como é que vocês sabem? Tudo isso, obras da carne, geram uma imoralidade. Gera imoralidade. Sexo, irmãos, vou dizer uma coisa e não se escandalize, não é pecado. Não. Se fosse pecado, Deus fez você e eu pecadores. Porque Ele fez eu e você com sexo. A prática do sexo é normal, dentro dos parâmetros divinos. É normal, é bom, é sadio. Então não é um problema sexo. O problema é fazer daquilo que é bom para você e para mim, fazer o que é aquele prazer da carne seja deturpado. O Adailto falou, glutonaria, né? Comer demais, comer em excesso é pecado. Vai gerar também idolatria. Aí alguém fala, como? Vai. Parta pelo caminho da imoralidade que você vai chegar lá. O problema não eram aquelas mulheres moabitas, o problema é a intenção do coração daquelas pessoas que lá no passado Deus castigou e matou. Levou à imoralidade, à adoração e, consequentemente, à rejeição de Deus. Versículo 9, Paulo dá outro exemplo. Versículo 9, de 1 Coríntios, capítulo 10. O que diz aí? Tão pouco devemos pôr Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Você lembra do texto? Números 21, versículo de 1 a 6, destacando aqui o fato. Números 21, de 1 a 6. Quando os reis cananeus de Arad, que vivia em Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez esse voto ao Senhor: se entregar este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente e eles as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Amor, ou Romar, né? Partiram eles do Monte Or para o caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Agora preste atenção aí. Mas o povo ficou o quê? Impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável, se referindo ao maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Aonde está a idolatria aí? Onde está? Nem ainda é uma murmuração que eu vou chegar nele. Alguém falou aí. Onde está a idolatria? Aí. Eles simplesmente colocaram o caráter de Deus à prova. Olha que Moisés está registrando. Você leu comigo. Quando eles chegaram em Arad, houve um confronto. Esse confronto, muitos israelitas foram presos, capturados. Aí o povo se volta para Deus e diz: dá-nos a vitória. Deus deu a vitória. Destruiu todo mundo, inclusive as cidades daquele local. O que era para eles agora fazerem? O que era para fazer? Agradecer a Deus e vamos, temos um Deus forte conosco, um Deus todo-poderoso, um Deus que é conosco. O problema é que quando eles, ao contornarem e começaram a reclamar, eu vou falar já já o que é esse negócio, também quando eles começaram a lamentar, dizendo que no Egito era melhor, oh, que frase demoníaca, né? Eles volta e meia usavam essa frase e diziam assim: esse pão detestável, esse maná,
Eles simplesmente estavam dizendo ali, em outras palavras, eles estavam botando o caráter de Deus à prova. Tentaram a Deus. Tentaram a Deus. Isso é imoralidade, é idolatria também. Como assim? Não entendi. Pensa comigo. O que é um caráter? Já que eles botaram o caráter de Deus à prova, o que é um caráter? É mais ou menos isso mesmo. Caráteres são aquelas características que você e eu temos, mas são peculiares a nós. É sua parte, é seu, você é feito disso. Né? Você tem essas características. Né? Não é uma coisa assim, tipo, geral para todo mundo. Todo mundo é igual. Não, cada um tem a sua personalidade, o seu caráter, tem a sua impressão, tem a sua marca. Cada um de nós. E isso é que define você. Se você é bom, se você é ruim, se você é inteligente, se você... assim por diante. Define você. Se é preguiçoso, se não é preguiçoso, gosta de trabalho, não gosta de trabalho. Fala muito, fala pouco. Reclama demais, não reclama menos. Cada um tem a sua personalidade. Isso é caráter. E qual é o caráter de Deus? Perfeito, bom, poderoso, justo, santo, misericordioso, imutável, eterno. Podemos falar muitas outras qualidades. Misericordioso, todo-poderoso. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente disseram, duvidamos do caráter desse Deus. Exatamente isso. Veja o que Paulo fala, voltando lá. Não devemos pôr Deus à prova. O que é pôr Deus à prova? É duvidar daquilo que ele disse que ia fazer. O que é pôr Deus à prova? É não crer que ele vai agir quando tiver que agir. O que é pôr Deus à prova? É simplesmente desconsiderar Deus. Desconsiderar Deus. Isso é idolatria. E aí que Deus fez? Deus castigou. Em resumo, pôr em Deus, o caráter de Deus é prova, é questionar as ações de Deus na sua vida. Se Deus agiu na sua vida como está agindo e vai continuar agindo, é porque Ele é Deus. Você não pode duvidar. Se Deus está agindo na tua vida, e se você tem certeza disso, aceite o que Ele está fazendo na sua vida. Não reclame, e é outra consequência, né? Não questione Deus. Ah, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Nem vou pedir para se manifestar quem faz isso. Isso é pôr o caráter de Deus à prova. Você não aceita o que Deus está fazendo com você. Você simplesmente diz, Deus não está certo na minha vida. Está errado. Não era para ser assim. Isso é pôr Deus à prova. Duvidar de Deus. E para concluir essa primeira parte, né, está lá no versículo 10. Agora sim, vem o que o pessoal falou aí, o reclamar, né? O resmungar. Versículo 10. O que Paulo diz aí no versículo 10 de 1 Coríntios? Além disso, o quê? Não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Aonde está essa referência? Em Números capítulo 14, versículo de número 1 a 23. Não murmurem. Diz lá em Números 14, de 1 a 23. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olha, de novo a frase demoníaca, né? O Egito é melhor. Ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como desposos de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram seu rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão isso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, o Senhor, estás com este povo e o que vem face a face, Senhor, e a tua nuvem paira sobre eles, e eu que vais adiante dessa numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levá-los esse povo à terra, que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como os tem perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoarei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito, no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. O que é murmurar? O que é murmurar? É reclamar, a gente costuma traduzir como reclamar. Mas o que é murmurar? Pelo que você leu, tenho certeza que você entendeu. Reclamar sem motivo, também. Hã? Duvidar, também, duvidar. Em vez de agradecer, está murmurando também. Viu? Você sabe o que é murmurar. Mas, se você leu bastante e com bastante atenção esse texto, a murmuração advém de uma coisa interessante. Eu até chamei a atenção de novo pela frase. Vocês se atentaram porque eu falei. O povo chegou para Moisés, né, e Arão e toda aquela comunidade e disse a Moisés e aquela comunidade que, novamente, o Egito era melhor e que eles preferiam morrer lá no Egito. Ou seja, murmurar é olhar para trás, para aquilo que não era bom, como se fosse. Olhar para trás, ver aquilo que passou e achar que aquilo é melhor do que o que Deus tem para você. É olhar para trás, ver que o que já se passou, passou, mas quer reviver aquilo e não tem como, e reclama porque não consegue. É você chegar e simplesmente tratar Deus com desprezo. Você percebeu isso? Porque você, quando reclama, você reclama de algo que acabou de passar ou já passou há muito tempo. Não é assim que funciona? Né? A irmã até deu um exemplo, né? Esse salário miserável que eu recebo, poxa vida, sou uma pessoa
Você está olhando para o que acabou de passar na sua vida como aquilo sendo uma coisa terrível. E também pode até ser mesmo. Mas você não tem que ficar olhando para trás, lamentando aquilo que passou como se fosse melhor, mas sim olhar para frente, sabendo que Deus tem algo muito mais do que agora. E eu não sei o que Deus tem para cada um de nós. Não sei. Mas eu sei de uma coisa: é melhor. A Bíblia fala isso. Você já leu a Bíblia? Nesse versículo? Fala, irmão Adailton. Isso. Escolha viva e viva. Com certeza. Então você vê toda aquela nação que viram a glória de Deus, ainda colocaram como se o Egito fosse melhor do que aquilo que Deus fez. E aí reclamaram, murmuraram, lamentando, choraram. Seria bom ter morrido no deserto. Seria bom ter ficado por lá no Egito. Seria muito melhor. Só que eles tinham pela frente uma terra que mana leite e mel. Josué e Caleb, você leu no texto, foram os únicos que simplesmente olharam para frente e não ficaram lamentando pelo que passou. Viram que o que tinha para frente era muito melhor do que aquilo que tinha acabado de passar. Mesmo que tenha sido bom. Mesmo que tenha sido bom por um tempo. O Egito foi bom para os israelitas, sim, durante um bom tempo. Mas chegou a hora que tinha que sair, né? Acabou. Fim de papo. Agora a coisa inverteu. Olhe para frente e considere Deus e o que Ele tem para você fazer. Não o despreze. Então, aonde está a idolatria aqui? É ser insatisfeito. Olha só, é ser insatisfeito ou descontente com as ações de Deus. Ser insatisfeito com as ações de Deus. Deus age nas nossas vidas para melhor. Se não está tão melhor como achamos que deveria estar, pergunte a Deus o que está acontecendo. Pergunte a Deus, porque às vezes nós estamos murmurando e estamos caindo no deserto, porque Deus falou isso, né? Ninguém vai entrar. Murmurar. E as pessoas vão caindo. Então pense nisso, medite nisso. Pare de lamentar. Paulo está dizendo isso lá em Coríntios. Esses que ficaram lá atrás, como exemplo, figuras, para a gente agora. E agora, de noite, se Deus nos permitir, eu vou entrar na segunda parte, que foi o texto que nós lemos, mostrando como não cair de novo nessa idolatria. De noite, não percam cenas do próximo capítulo. Amém? Vamos passar a celebração da ceia nesse momento.